Olá pessoal, me chamo João Pedro Lete. Meu nome é Wellington Gasparini. Eu sou a Ana Fernandes. Eu sou a Amanda Duarte. Hoje nós estamos aqui reunidos para apresentar o nosso tema do desafio, que ela é a terapia das células-tronco em búfalos. Nós somos alunos da segunda fase de Medicina Veterinária do Polo Universitário Unifacvest, aqui de Lages, aonde a professora e doutora Caiane Bezen nos propôs um desafio, que era apresentar algo que inserisse as células-tronco na medicina veterinária. Então, o nosso tema, ele conduz diretamente na terapia de células-tronco em búfalos. O que nós vamos apresentar aqui? Nós vamos apresentar um pouco do que é a terapia, o que são células-tronco, os nossos resultados encontrados, o que é uma produção in vitro e assim por diante. Com a passagem aqui dos slides da nossa apresentação, vocês vão entender um pouco mais. Então, o que são células-tronco? Eu sei que diversos outros grupos, vários outros colegas meus já apresentaram o que são células-tronco, mas eu acredito que para deixar o nosso trabalho um pouco mais em pauta, eu queria trazer o que elas realmente são, de uma maneira brevemente, quero falar um pouco sobre elas. Então, basicamente, o que são as células-tronco? Elas são as células que possuem a capacidade de autorrenovação, ou seja, elas conseguem se diferenciar de diversas categorias ou formas diferentes. Elas podem se tornar diversos tipos de tecidos, de diversos tipos de órgãos, diversos tipos de músculos dentro do nosso corpo. Ela pode se tornar qualquer órgão, qualquer coisa que o homem ou qualquer outra forma inserir para ela. Ela tem essa capacidade de se diversificar. Então agora eu quero falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. O que consiste o nosso trabalho? No que consiste a terapia do nosso trabalho? A nossa terapia, ela é basicamente apresentar um objetivo do quanto que aumentou a quantidade e a qualidade de embriões de búfalas produzidas in vitro, ou seja, que foram induzidas à produção, para contribuir com a multiplicação de indivíduos com um mérito genético e produtivo, com um impacto na eficiência da indústria cárnea e de leite no nosso centro brasileiro, no nosso país. Então é apresentar um pouco mais sobre o quanto o ganho de peso, o rendimento lácteo que um búfalo geneticamente modificado, através das células-tronco, ele consegue nos dar um ganho a mais. Além de nós passarmos os estudos que nós contribuímos com esse trabalho, além da multiplicação de indivíduos com mérito genético e produtivo no impacto do nosso mercado brasileiro. Eu trouxe duas imagens aqui, nós trouxemos, para mostrar um pouco do que é um búfalo que possui uma modificação genética e um búfalo comum. O que a gente pode te mostrar? Aqui nessa imagem a gente tem um búfalo que ele é relativamente comum. Ele vai te dar um grande percentual de ganho de peso, um grande percentual de carcaça na venda, um grande percentual de leite. Mas eu te garanto que com a célula-tronco, na modificação in vitro, a gente consegue um animal muito melhor. A gente pode ver que ele nessa idade ele deve estar beirando o quê? Uns 70, 80 quilos no máximo. O que um animal com modificamento genético, ele pode se tornar muito mais amplo, um animal muito mais vistoso, eu diria. Que nem podemos mostrar aqui nessa foto. Aqui a gente pode ver um animal que ele é modificamente genético, modificado. A gente tem um pelo lustroso, a gente tem um animal com um ganho de carcaça muito grande. Na hora da venda eu te garanto que você vai ganhar muito em carcaça. A quantidade de leite que esse bicho vai te render vai ser muito mais que um animal comum, entre aspas. A gente pode notar que ele está numa propriedade extremamente que investiu na produção bubalina. A gente pode ver brincos, a gente pode ver um animal que tecnicamente ele agrada o olho. Um animal vistoso, um animal que vai te render muito lucro daqui para frente. Então, eu acredito que a produção in vitro com células-tronco, ela é o futuro que o país vai alavancar em um mercado que não é muito conhecido, como é o mercado bubalino.
Bom, agora minha parte eu vou explicar um pouquinho sobre a produção in vitro, que ela basicamente a produção in vitro de embriões é uma biotécnica importante para a exploração do potencial genético de fêmeas e tem sido utilizada em escala comercial no Brasil e no mundo inteiro. Bom, a PIV, que é a produção in vitro, envolve etapas de coleta, maturação, fecundação e cultivo in vitro, sendo que a eficiência das etapas de maturação, fecundação e cultivo in vitro, ela difere daquela obtida em vivo. Pois, então, no entanto, o cultivo in vitro continua sendo a etapa que apresenta a menor eficiência, sendo que, em média, apenas 30% dos ócitos maturados in vitro se desenvolvem ao estágio de blastocistos. Bom, então, adicionalmente, blastocistos produzidos in vitro, eles diferem daqueles produzidos em vivo, apresentando menores taxas de prenhez e sendo menos tolerantes à criopreservação. Portanto, o objetivo desta revisão é realizar uma abordagem atualizada das principais etapas da produção in vitro de embriões. E resumindo, a produção in vitro de embriões representa um método promissor para o melhoramento genético de bubalinas. E agora eu vou passar a palavra para a Ana. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o melhoramento genético, do motivo de fazer ele. O melhoramento genético é o processo de selecionar e modificar intencionalmente o material genético de um ser vivo, seja ele planta ou animal, para se obter indivíduos com características de interesse do produtor. Então, o produtor vai analisar se ele quer um animal para corte, um animal para leite, o que vai abranger mais no seu dia a dia que ele quer, e para isso vai ser trabalhado. Um exemplo é se o produtor quer melhorar o ganho de peso. Ele faz o melhoramento genético para o animal ter o processo de desenvolvimento e engordar, e a engorda mais produtiva, em menor tempo e acelerando etapas até o abate, tendo uma qualidade melhor de carne. Então, ele vai melhorar a qualidade do animal que ele vai ter na sua propriedade. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados dessa terapia, tá? Então, ela pode proporcionar um aumento na qualidade desses oócitos e na quantidade de folículos também, tá? Isso é um impacto muito positivo na produção in vitro. No entanto, alguns obstáculos ainda impedem um desenvolvimento sustentável dessa tecnologia. Dentre eles, tem a existência de animais que apresentam uma reduzida população folicular, ou uma recuperação ocitária, uma produção embrionária. Isso impede, então, esse desenvolvimento completo, tá? Mas fazendo uma análise geral, a gente vê que o tratamento com as células-tronco, hoje em dia, é uma boa opção para aquela búfala, por exemplo, que não está tendo uma boa aceitação, vamos dizer, da inseminação que ela está sendo feita. Tu vai obter muito mais resultado fazendo esse tratamento com ela. Então, assim, a gente conclui o nosso trabalho. A gente quer agradecer a atenção de vocês, né? Queremos pedir para vocês deixarem o seu like, né? Se possível. E muito obrigada.